morte sempre foi uma das questões mais universais e, ao mesmo tempo, mais complexas da humanidade. A ideia de nossa finitude, de que mais cedo ou mais tarde todos nós enfrentaremos o fim da vida, é algo que nos acompanha desde os primeiros momentos de consciência. Mas, afinal, o que acontece quando a vida se esvai? Será a morte o fim absoluto ou uma transição para outro estado? Desde os tempos mais remotos, filósofos de diferentes culturas e épocas refletiram sobre a morte. Alguns veem a morte como um fim necessário, enquanto outros a enxergam como um ponto de transição para uma nova forma de existência. Mas, independentemente de como a enxergamos, a maneira como compreendemos a morte afeta profundamente a forma como vivemos. Será que, ao temer a morte, não acabamos perdendo a chance de viver plenamente? Ou será que, ao aceitá-la, podemos encontrar um significado mais profundo na nossa existência? Neste vídeo, vamos explorar como diferentes correntes filosóficas analisam a morte e como essas visões moldam a nossa maneira de viver. A morte, embora assustadora para muitos, pode ser, de fato, uma das maiores fontes de sabedoria e inspiração se abordada da maneira certa. A morte sempre foi uma das questões mais universais e, ao mesmo tempo, mais complexas da humanidade. Na Grécia Antiga, a morte não era apenas o fim do corpo, mas uma transição para algo eterno. Para Sócrates, a morte representava a liberação da alma do corpo físico, permitindo que a alma alcançasse um estado mais puro e próximo da verdade. Sócrates, em seu julgamento, disse: "A morte não é um mal. Se a morte é o fim de tudo, então não há o que temer. Mas se é uma transição para um outro lugar, então será uma oportunidade de conhecer a verdade de maneira mais profunda." Isso nos dá uma visão de que, para Sócrates, a morte poderia ser vista quase como uma jornada para a verdade. Não era algo a ser temido, mas algo que poderia trazer de forma paradoxal a libertação. O que Sócrates nos ensina com isso é que, por mais que a morte seja inevitável, ela também é uma parte natural do processo da vida. Ele nunca viu a morte como uma punição, mas como uma continuidade do aprendizado da alma, um processo que poderia ser mais importante do que a vida própria. Nesse sentido, a morte não se torna um fim, mas uma oportunidade de transcendência. Para Platão, a morte não é o fim, mas uma passagem para o reino das ideias eternas. Se Platão e Sócrates viam a morte como uma oportunidade de transformação ou de transcendência para um outro plano, o epicurismo, representado por Epicuro, tinha uma visão mais pragmática e libertadora. Epicuro afirmava que a morte não é nada para nós, pois enquanto estamos vivos, a morte não está presente, e quando a morte está presente, nós não estamos mais. Essa ideia desafia o medo profundamente enraizado que temos da morte e propõe uma reflexão simples, mas poderosa. O medo da morte é irracional, pois quando ela chega, nós não estaremos mais para senti-la. Epicuro não via a morte como um fim dramático, mas como a ausência de sensações. De acordo com ele, a morte é simplesmente a cessação da experiência. Não há dor, não há sofrimento. Por isso, não deveríamos temê-la. Em vez de gastar nossa vida temendo o inevitável, deveríamos focar no prazer e no contentamento. Para ele, a verdadeira felicidade não vinha do acúmulo de bens materiais, mas da paz interior, da amizade e do prazer simples. A morte, então, é algo que não deve interferir no modo como vivemos. Ela é natural e, ao aceitá-la como parte do ciclo da vida, podemos viver com mais liberdade e menos medo. Epicuro também nos ensina a aproveitar o presente. Se a morte é a interrupção definitiva da vida, então o valor da vida está na experiência vivida agora, no momento presente. Esse entendimento nos desafia a viver de forma mais autêntica, a buscar a felicidade nas coisas simples e a não desperdiçar a vida em medos que não têm fundamento. Para Epicuro, a morte não deve ser temida, pois quando ela chega, nós já não existimos para experimentá-la. À medida que a filosofia se desenvolveu, novas abordagens sobre a morte começaram a surgir,
especialmente com o movimento existencialista que colocou a morte como uma das questões centrais na reflexão sobre a vida. Filósofos como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e Albert Camus, ao abordarem a morte, viram nela não uma simples inevitabilidade, mas um aspecto fundamental da experiência humana. Jean-Paul Sartre, um dos maiores pensadores existencialistas, argumentava que a morte nos lembra constantemente da nossa finitude. A morte nos força a reconhecer que nosso tempo é limitado e, portanto, nos dá a liberdade de escolher como viver nossas vidas. A morte é a certeza da nossa liberdade, disse Sartre. Esse paradoxo é poderoso. A morte, que normalmente é vista como algo negativo, é, para Sartre, a condição que nos permite escolher e criar significado na vida. Ao ser finita, a vida nos impulsiona a viver com mais intensidade, a fazer escolhas autênticas e a não viver de forma passiva. Martin Heidegger, por sua vez, falava da morte como sendo a nossa possibilidade mais própria. Para ele, a morte nos define. A cada momento que vivemos, estamos nos aproximando de nossa morte, e essa consciência da finitude nos permite viver com mais autenticidade, sem limitações sociais e culturais que muitas vezes moldam nossas escolhas de forma inconsciente. Albert Camus, outro grande pensador existencialista, abordou a morte de maneira ainda mais radical. Para ele, a vida era essencialmente absurda, e a morte representava um fim irreversível desse absurdo. No entanto, Camus não via a morte como algo que devesse ser temido. Pelo contrário, ele acreditava que, ao aceitar o absurdo da vida e a inevitabilidade da morte, encontramos liberdade. Camus nos convida a viver com a consciência da morte, sem buscar respostas fáceis ou ilusórias, mas a criar nossa própria verdade e significado. A morte nos força a reconhecer que nosso tempo é limitado e, portanto, nos dá a liberdade de escolher como viver nossas vidas. Os estoicos, filósofos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, abordaram a morte com uma perspectiva de aceitação e serenidade. Para eles, a morte era um evento natural, e nossa tarefa não era evitar ou temer a morte, mas aprender a aceitá-la com tranquilidade. Epicteto dizia: não nos cabe evitar a morte, mas sim nos prepararmos para ela, aceitando-a com serenidade. Para os estoicos, a morte era uma parte do fluxo natural da vida, e se focássemos apenas no que podemos controlar, nossa virtude e caráter, encontraríamos paz. Marco Aurélio, imperador romano e grande filósofo estoico, também falava da morte de maneira racional. Ele acreditava que a morte não era algo a ser temida, mas uma parte do ciclo da natureza. Para ele, a morte representava apenas o fim de uma etapa, e não o fim absoluto da existência. Marco Aurélio escreveu: a morte é apenas o fim de um ciclo. O que é natural não é um mal. Ele nos ensina que a morte, sendo natural, não deve nos causar sofrimento, mas sim nos ajudar a viver de forma mais sábia e em harmonia com o que realmente importa. A consciência da morte, independentemente da visão filosófica que se adote, tem o poder de transformar nossas vidas. Quando aceitamos a morte como inevitável, sem medo, ela passa a ser uma aliada na busca por um propósito maior. A filosofia nos ensina que a morte pode ser não apenas um fim, mas também uma fonte de transformação e crescimento pessoal. A percepção de que a morte é certa nos desafia a viver de maneira mais autêntica, a tomar decisões mais responsáveis e a focar no que realmente importa. Viver com a consciência da morte nos coloca em contato com a nossa verdadeira natureza, nos obriga a questionar nossos valores e prioridades. Muitas vezes, nos perdemos em rotinas e distrações que nos afastam do que é essencial. Ao refletir sobre a morte, podemos redirecionar nossas energias para aquilo que realmente faz a diferença, seja no âmbito pessoal, profissional ou nas relações humanas. A morte, paradoxalmente, nos dá a chave para viver com mais significado. A percepção de que a morte é certa nos desafia a viver de maneira mais autêntica, a tomar decisões mais responsáveis e a focar no que realmente importa. A morte, quando refletida filosoficamente, pode alterar profundamente nossas decisões cotidianas. Saber que somos mortais nos coloca diante de um desafio constante. Como viver de forma significativa enquanto temos tempo limitado? Filósofos como os estoicos e existencialistas nos mostram que a consciência da morte pode ser um grande impulso para a ação.
Ao aceitar nossa finitude, podemos viver com mais clareza, priorizando o que é realmente importante. A filosofia também nos ensina que, ao enxergar a morte como algo natural e inevitável, não precisamos mais temê-la, mas sim usá-la como motivação para buscar a felicidade e a autenticidade. Se a morte é o fim do corpo, a vida, por outro lado, é a oportunidade de deixar um legado. A filosofia nos convida a refletir sobre o que queremos deixar para trás, qual marca queremos deixar no mundo. A consciência da morte pode ser um grande impulso para a ação. Ao aceitar nossa finitude, podemos viver com mais clareza, priorizando o que é realmente importante. A morte é, sem dúvida, uma das questões mais complexas e desconcertantes da experiência humana. Ao longo da história da filosofia, encontramos diversas maneiras de encará-la, desde a esperança em uma vida após a morte, como Platão propôs, até a aceitação da finitude, como Epicuro e os estoicos sugeriram. Cada uma dessas visões traz uma lição importante sobre como devemos viver, nos permitindo olhar para a morte não como algo a ser temido, mas como um lembrete poderoso de nossa própria liberdade e da urgência de viver de maneira autêntica. A filosofia nos ensina que, independentemente de como encaramos a morte, o mais importante é como escolhemos viver. A consciência da nossa mortalidade pode nos libertar das amarras do medo e da incerteza, tornando-nos mais conscientes de nossa liberdade e de nossa capacidade de dar significado à vida. Como disse Heidegger, a morte é a nossa possibilidade mais própria, e é nela que, paradoxalmente, encontramos a chave para viver plenamente. Agora, ao refletir sobre tudo o que discutimos, convido você a pensar: como a consciência da morte pode transformar a maneira como você vive? O que, de fato, é importante para você neste momento da sua vida? Compartilhe nos comentários seus pensamentos, suas reflexões. Afinal, estamos todos nessa jornada juntos, tentando encontrar um pouco mais de significado. E se você gostou desse vídeo, me ajude a levar essa reflexão a mais pessoas. Inscreva-se no canal e continue essa caminhada de reflexão conosco. Vamos juntos pensar sobre a vida e o que realmente importa.